Muito bem, estamos de volta aqui para concluir essa matéria da Etade, a doutrina do Espírito Santo. E nós não poderíamos concluir essa matéria sem falar dessa lição, a lição 10, que é as ofensas contra o Espírito Santo. Todo pecado dos homens ser-lhe-ão perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida, nem na vindoura. Por isso é importante entender as ofensas contra o Espírito Santo. Nós podemos iniciar a leitura com o livro de Atos, capítulo 7, do verso 27 a 60. Essa lição ocupa de um assunto muito sério. Nesse sermão de Estevão chega no final e diz, verso 51, Atos 7, 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como vossos pais? Que palavra dura! Você pode ler depois todo o texto, do verso 27 ao 60. Essa é uma advertência sobre o grande perigo de se ofender ao Espírito Santo e, consequentemente, privar da sua divina, imprescindível operação. À luz do que aprendemos aqui acerca do Espírito Santo, conscientizemos de quão horrível coisa é pecar contra a terceira pessoa da Trindade. Já aprendemos que o Espírito Santo é divino. Conhecemos a importância do seu ministério no mundo e na vida dos santos, e sabemos que ele é o Paracleto, enviado de Deus para nos guiar, para ser o nosso ajudador. Considerando que o Espírito Santo é, e o que ele faz por nós e faz em nós, parece improvável que alguém ouse pecar contra ele. Porém, isso acontece, infelizmente. E é terrível quando a pessoa, como Estevão, aqui repreende os judeus de resistirem ao Espírito Santo, e parece-nos que constitui uma ofensa grave contra o Espírito Santo. Nesse texto, nessa lição, iremos abordar 6 textos. O primeiro, falaremos da resistência ao Espírito Santo. O segundo, abordaremos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. O terceiro, abordaremos o entristecendo o Espírito Santo, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Quarto, obstáculos à operação do Espírito Santo. E o quinto também. E finalmente, o extinguindo o Espírito Santo. Tem gente que extingue a presença do Espírito e a ação do Espírito. Vamos ao texto 1. A resistência ao Espírito Santo. Estevão falava a uma multidão de judeus rebeldes, acusando-os de resistirem ao Espírito Santo. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Atos 7:51. Essa energética advertência denuncia não somente a natureza desse pecado contra o Espírito Santo, mas os modos de praticar. Vamos aos aspectos do pecado da resistência ao Espírito Santo. Primeiro, obstinação. Homens de dura cerviz, gente teimosa. Aqui, homem de dura cerviz quer dizer pescoço que não se curva. Número 2, indisposição para atender, incircuncisos de coração.
aqui revela desprezo e desobediência ao Espírito Santo. E terceiro, incircuncisos de coração. Aqui revela indisposição para ouvir a voz do Espírito Santo. Estevão fora trazido a julgamento perante o Sinédrio, que era a suprema corte dos judeus, por causa de sua fé em Jesus Cristo e também por causa da sua pregação do Evangelho. A intrepidez de Estevão relata a poderosa unção do Espírito Santo que havia na sua vida na exposição da palavra. Em Atos 6:10 lemos: "E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não tendo palavras com que contestar, eles responderam a Estevão com pedras." A reação dos ouvintes do Estevão não foi contra ele, propriamente, mas contra o Espírito Santo. Falemos da gravidade do pecado de resistência ao Espírito Santo. Por que tais atitudes são pecados contra o Espírito Santo? Porque tais atos merecem, em tão alto grau, o julgamento de Deus. É que o Espírito Santo é o agente divino para conduzir o homem perdido à salvação. Resistindo seria o mesmo que um náufrago recusar a corda que lhe é tirada ou a boia para tirá-lo do mar. Seria o mesmo que um homem da janela de um edifício que está dominado pelas chamas de um incêndio recusar descer a escada, que é o seu único meio de salvação, resistindo e rejeitando ao único agente que nos ajuda na esperança, o Espírito Santo, acaba não restando ao ser humano outra alternativa senão a morte espiritual. Falemos agora de meios pelos quais os homens resistem ao Espírito Santo. Primeiro, deixar de atender conscientemente. Alguns resistem ao Espírito simplesmente não lhe dando ouvidos. Não têm interesse em ouvi-lo. Alegam não terem tempo. Estão sempre ocupados. Não lhe prestam atenção. E isto é um pecado grave, pois é um ato consciente, uma vez que a voz do Espírito Santo sempre causará impacto à consciência do indivíduo. A resistência a essa voz da consciência, que é dada pelo Espírito, procede de um espírito rebelde e de uma consciência cauterizada ou calejada. Falando da consciência calejada, o calo é sempre resultado de diversos impactos de quaisquer proporções. A tais pessoas aplica-se mais essa advertência. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, verso 1. Procrastinação. Esse é outro modo sutil de resistir ao Espírito Santo. Aqueles que procuram afastar-se do Espírito Santo, quando esse insiste em convencê-los do pecado, pouco a pouco tornar-se-ão mais e mais insensíveis. As impressões e o receio de malévolas consequências do pecado irão desaparecendo até fracassarem no mister de movê-los a Deus. Vamos aos exercícios. A resistência do Espírito Santo pode ocorrer através aqui todas: obstinação, indisposição para ouvir, indisposição para atender. Todas estão corretas. 10.2. Um exemplo de pessoa que revelou estar na poderosa unção do Espírito ao falar perante a corte dos judeus, letra B, Estevão.
Estevão, a vida de Estevão foi marcada por isso. 10:3. Meios pelos quais os homens resistem ao Espírito Santo. Bom, vamos lá. Não mostre seu filho. Esse é um meio. Mostre incrédulo contra o seu poder. Outro. Procura afastar Deus ao perceber que estão prestes a ser convencidos do pecado. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Vamos ao texto 2. O pecado de blasfêmia. O pecado que não tem perdão nem nessa vida, nem na vindoura. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós lemos textos como Mateus 12:32 e Marcos 3, verso 20 a 30, nessas referências temos a declaração de Jesus, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa vida, nem na vindoura. Isso mostra que esse deve ser um pecado terrível, na verdade, um pecado imperdoável. Mas o que seria, afinal de contas, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos considerar. Essa é uma questão importante. Atente para o que será exposto aqui, que nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, mas que toda blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. Uma das definições de blasfemar é proferir palavras abusivas contra a divindade, de modo consciente e malicioso. Jesus tinha acabado aqui de expulsar o demônio de um homem cego e mudo. O povo maravilhou, estava pronto a receber Cristo como Messias prometido. Os fariseus, entretanto, disseram que Cristo expelia os demônios pelo poder satânico. Marcos 3:22 e Mateus 12:24. Mesmo do ponto de vista racional, seriam capazes de admitir o ensino de Jesus, de que Satanás não lutaria contra si mesmo, derrotando assim os próprios agentes. As palavras dos fariseus foram discernidas por Jesus como uma ofensa consciente à divindade do Espírito Santo. As palavras dos fariseus aqui, Jesus então, ungido pelo Espírito, foi curado, foi usado para ungir a todos os oprimidos do diabo. Leia Atos 10:38 e Isaías 6, verso 1 e 2. Falemos agora da gravidade do pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia torna-se particularmente horrendo quando praticado contra o Espírito Santo, pois resulta no afastamento e na separação do único que pode convencer e conduzir o pecador a Deus. A blasfêmia é pecado imperdoável. Não porque Deus não seja misericordioso, mas porque o que assim procede afasta-se conscientemente do seu plano redentor e revela ter um coração insensível, que não sabe afligir-se pelo pecado. Sem tal sentimento, é impossível o arrependimento que conduz ao perdão e à reconciliação com Deus. Uma advertência oportuna. Você já estudou quão horrível coisa é blasfemar contra o Espírito Santo? Entretanto, convém estar apercebido de que, embora a prática de tal pecado seja possível em nossos dias, são relativamente poucas as pessoas que o cometem. Satanás frequentemente tem atormentado algum
crente com medo de haver cometido esse pecado imperdoável. Mas o fato de uma pessoa afligir-se pelo temor de cometer tal pecado, o pecado de blasfêmia, a induz a não praticá-lo. E os que a fazem tornam-se tão insensíveis que nem se apercebe que estão pecando. Consequentemente, só se afligirão quando comparecerem perante o juiz de toda a terra. Vamos aos exercícios desse segundo texto. Marque-se para certo e para errado. Nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. Certo? 10:5. Os fariseus blasfemaram quando disseram que Cristo expelia os demônios pelo poder satânico. Certo? O pecado de blasfêmia é horrendo quando praticado contra o Espírito Santo, pois resulta no afastamento da única pessoa que pode conduzir o pecador a Deus. Certo? 10:7. Deus, em seu amor infinito, pode perdoar perfeitamente aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Errado. É o pecado imperdoável. Vamos ao texto 3. Agora não vamos falar da blasfêmia, mas sim do entristecimento do Espírito Santo. Eu acredito que há uma sequência. Primeiro a pessoa resiste, depois a pessoa entristece, depois a pessoa ofende e por último a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Mas vamos ao entristecimento do Espírito Santo. Os crentes também podem pecar contra o Espírito Santo. Embora os seus pecados sejam de natureza diferente dos incrédulos, um desses pecados é o de entristecer ao Espírito. E essa verdade lastimável é causa de advertência. Diz o texto de Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Se não fosse possível entristecer, Paulo não escreveria isso. Entristecer aqui tem o sentido de atormentar, agravar, afligir, causar dor. São tudo palavras para entristecer. Razão da tristeza. Um estranho podemos ofender causando-lhe aborrecimento ou ira, mas um amigo ou uma pessoa amada, a ofensa causa tristeza, causa aflição e causa dor. Em relação ao Espírito Santo, isso sugere duas lições. Primeiro, ele nos ama, por isso se entristece com coisas que são incompatíveis à sua santidade. Segundo, sua personalidade é inegável. Sendo uma pessoa, o Espírito Santo é capaz de sentir tristeza. Ele sofre agravo e sente-se mal ao ver um cristão praticar qualquer coisa que possa refletir contra a glória de Deus, ou ainda contra a causa de Cristo, e que também prejudique a vida espiritual daquele por quem Cristo deu a sua própria vida. Como é possível entristecer ao Espírito Santo? É possível sim entristecer ao Espírito Santo com o nosso proceder e de várias maneiras. O que você e eu vamos estudar tem a finalidade de preservar que nós cometemos qualquer uma delas. Eis as coisas que podem entristecer o Espírito Santo, que nos são reveladas nas Escrituras. Vejamos. Primeiro, rebelião. Leia a palavra. Mas eles fararam rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Isaías 63:10.
Falar de forma rebelde é contristecer o espírito. Segundo, desejos ímpios e palavras torpes. Em Efésios 4:30 temos a recomendação: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E no verso anterior, Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o verso seguinte, não é? Diz no verso 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. Não devemos nos esquecer que Ele é o Espírito Santo, não pode habitar em um coração de onde procedem pensamentos e desejos ímpios, palavras torpes. Permita a Deus que todos os cristãos sejam capazes de concentrar os seus pensamentos de acordo com Filipenses 4:8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisto pensai. Do que usar palavras de modos que transmitam graça aos que ouvem e não palavras torpes. Colossenses 4:6, você também pode ler. Vamos a outra forma de entristecer o Espírito Santo. Amor às coisas mundanas. O cristão deve ser separado do mundo e dos seus prazeres e do mau espírito que domina a influência para as práticas corruptas. A palavra de Deus recomenda: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. 1 João, capítulo 2, verso 15. O amor às coisas do mundo insulta um ciúme santo da parte do Espírito de Deus, que deseja que dediquemos todo o nosso amor ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É dito isso na escrita da carta ao Tiago, ao dizer: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito tem ciúmes de nós. Tiago 4, verso 5. Vamos aos exercícios desse texto. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso, ele sofre ao ver um cristão agredir com suas ações. Muito bem, aqui é todas: a causa de Cristo, a glória de Deus, sua própria vida espiritual. Todas estão corretas. 10:9. É possível entristecer o Espírito Santo com, aqui todas novamente: rebelião, desejos ímpios, palavras torpes e amor às coisas mundanas. Todas estão corretas. Vamos agora ao texto 4. Vamos ver também obstáculos à operação do Espírito Santo. Salmos 103, 1 e 2 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Carta de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Lemos em Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Além dos motivos que entristecem o Espírito Santo, conforme estudamos no texto anterior, as Escrituras registram outros que constituem obstáculos à livre operação do Espírito Divino, que é nosso guia, nosso ajudador, nosso consolador
na luta pela conquista do céu. Você vai estudar aqui nesse texto e aprender a evitar para nunca privar-se da operação do Espírito Santo em sua vida. Consideremos alguns pontos importantes. Primeiro deles, incredulidade. Hebreus 13:12 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que poderia desagradar mais a um pai íntegro do que seu filho duvidar da veracidade da sua palavra? Assim, o Espírito Santo sente-se impedido de operar pelo fato de faltarmos, às vezes, com confiança à palavra de Deus. A incredulidade pode separar-nos completamente da sua amável companhia. Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel para se apartar do Deus vivo. Vamos a outro fator, ingratidão. Nada desagrada mais a um amigo do que a ingratidão pelos favores e benefícios recebidos. A falta de reconhecimento para com Deus por toda a sua amabilidade eterna, por toda a sua misericórdia, pode sim entristecer o Espírito Santo. A convicção dessa triste verdade talvez esteja no cântico do salmista: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, verso 1 e 2. Ingratidão é um problema. Incredulidade e ingratidão. Vamos ao terceiro fator, falta de oração. A ausência da oração na vida do crente é um dos mais claros e evidentes motivos de deficiência em sua vida espiritual. Não orar significa evitar o contato com o Espírito Santo. O cristão que não ora parece dizer: Senhor, não preciso do teu auxílio, quando na realidade a ajuda de Deus em nossa vida é sim uma necessidade indiscutível. Tanto quanto precisamos do pão diário, ou da alimentação diária. De nada somos tão dependentes de Deus como dependemos do ar que respiramos para viver. Desconhecer isso e negligenciar a oração é rejeitar a ajuda do Espírito Santo. Vamos a outro. Falta de atenção às advertências do Espírito. Jesus disse a respeito do Espírito Santo: Ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, capítulo 16, verso 13. As cartas às 7 igrejas da Ásia, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, são todas assinaladas com essa sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras foram o selo da advertência divina a essas igrejas, correspondente também à situação de cada uma delas. O autor desse livro conservou vivo na mente a impressão de que teve quando visitou as ruínas daquelas cidades. O autor que escreve esse livro prendeu sua atenção no que aconteceu com elas, especialmente quando receberam mais energéticas advertências. Das cidades da Ásia, hoje resta apenas ruínas, e das igrejas que lá havia, nada mais. Os 7 candeeiros que nos tempos apostólicos brilhavam nos dias de João
Deus acendeu naquela região estratégica do mundo, apagaram-se e hoje domina em proporções alarmantes as densas trevas da superstição islâmica. Material e espiritualmente, só resta ruínas. Diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8. Leia também Jó, capítulo 33, verso 14 a 22, e Provérbios, capítulo 1, verso 23 a 33. Vamos aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Ato que pode separar-nos completamente do Espírito Santo. Letra C, incredulidade. 10:11, a falta de reconhecimento para com Deus por seu amor e eterna misericórdia entristece o Espírito Santo, é um ato de, letra A, ingratidão. Um dos mais claros e evidentes motivos da deficiência da vida espiritual, letra B, falta de oração. Então temos aí esses 3 atos: ingratidão, incredulidade, falta de oração, que são atos que nos levam à deficiência com o Espírito. Obstáculos ainda à operação do Espírito. Vamos continuar vendo esses atos. Certas atitudes e modos de proceder não constituem mero desagrado ao Espírito de Deus. Vão além disso. A impureza em que um servo de Deus se envolve, desprezando conscientemente a voz do Espírito Santo, significa ultraje, pois sempre resulta em escândalo. Consideramos como isso pode acontecer. Primeiro, desobediência às ordens divinas. Nem a mais alta posição do homem o isenta da responsabilidade de obedecer a Deus. Saul, quando rei, fez-se surdo às ordens de Deus, através do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu rejeitado? Vem e enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me provide um rei. 1 Samuel 16, verso 1. Mais adiante, lemos: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Note o seguinte, 1 Samuel 16, 13. No verso 13 de 1 Samuel 16, o Espírito se apossa de Davi. No verso 14, o Espírito se retira de Saul. Veja que diferença. A que ponto pode chegar um homem que põe obstáculos à operação do Espírito por atos de desobediência? Desobediência é um dos fatores mais terríveis para ser um obstáculo da operação do Espírito Santo. Vamos a outro: paixões carnais e atos pecaminosos. Do ponto de vista espiritual, a força de qualquer homem depende exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Zacarias 4, 6. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A Bíblia não descreve Sansão como um homem agigantado, como alguns pensam. Conseguiu grandes vitórias, talvez era porque o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente.
Juízes 14, verso 6, verso 19, 15, 14. Você leu aqui a última referência. Note que essa última declaração é que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E isso aconteceu pelo menos 3 vezes. E daí por diante, Sansão passou a ceder a paixões carnais. Algumas vezes até se mostrou extraordinariamente forte. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio de estopa chamuscada. Ele as arrebentou dos seus braços como um fio, arrancou o pino e a urdidura da teia. Juízes 16, verso 9 e verso 14. Ainda triunfou 3 vezes, mesmo em pecado e mentindo, ainda que tinha amparo na longanimidade de Deus. No entanto, já revelava o seu próprio declínio na sua vida espiritual. Na tentativa de enganar Dalila, em todas as ocasiões, como a triste revelação da fraqueza do homem natural, acrescentava os pretextos apresentados. Serei como qualquer outro homem. Com verdade, poderia dizer, pecando, violando o pacto divino, ficarei privado da operação poderosa do Espírito Santo e serei como qualquer homem. Juízes 16, 7. E isso finalmente aconteceu. Que triste declaração lemos. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. É triste quando o Senhor se retira das nossas vidas. Juízes 16, 20. Sansão acordou do seu sono. Pena que foi tarde demais. Os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Juízes 16, 21. Gaza significa fortaleza. Estava agora Sansão, cego, amarrado, com cadeias de bronze, na fortaleza do inimigo. É isso que Satanás quer fazer com o crente que é cheio do Espírito. Marque-se para certo e para errado. 10:13. A desobediência às ordens divinas é algo muito sério e traz terríveis consequências, como foi o caso de Saul, de quem o Espírito Santo se retirou. Certo. Sansão triunfou 3 vezes, mesmo em pecado e mentindo, ainda teve o amparo na longanimidade de Deus. Certo. 10:15. Só a mais alta posição do homem o isenta da responsabilidade de obedecer a Deus. Errado. Nem a mais alta posição o isenta da responsabilidade de obedecer a Deus. Vamos ao texto 6, extinguindo o Espírito. Já estudou que o fogo é um método adequado e um símbolo do Espírito Santo. Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses 5:19, diz: não extingais o Espírito. Parece que a igreja dos Tessalonicenses era culposa de proceder de modo francamente oposto à igreja de Coríntio. Os coríntios eram tendentes a excesso e até a respeito das manifestações do Espírito. Os cristãos em Tessalônica estavam em perigo de sufocar toda a operação do Espírito, extinguindo o Espírito. O Espírito, qual fogo, pode apagar-se por 2 motivos. Qual é a razão que o fogo se apaga? Primeiro, falta de combustível. Um fogo pode apagar simplesmente pela remoção do combustível ou por falta de lenha. Desde o Antigo Testamento, a ordem de Deus era:
O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Levítico 6:12. Para que houvesse fogo, era preciso que houvesse lenha a cada manhã. Qual é a lenha que deve ser posta no fogo? Figuradamente, é a nossa consagração. Pela própria experiência, muitas pessoas sabem que a lenha encharcada, ao invés de alimentar o fogo, o apaga. Mesmo com cuidado persistente da pessoa interessada, pode haver apenas muita fumaça. E se ao cessar os assopros, pode apagar. Vidas não consagradas, que não buscam a Deus em oração e não se afastam do pecado, são lenhas encharcadas que resistem ao fogo do Espírito Santo. Vamos a outro: falta de oxigênio. A igreja deve sim criar uma atmosfera apropriada para a operação do Espírito Santo. Apagar ou extinguir dá-nos a ideia de fogo, e o fogo pode apagar-se também por sufocação ou falta de oxigênio. Necessário é a alimentação das chamas, quando o espírito não encontra o combustível da consagração, nem a atmosfera da oração para operar, o fogo se apaga sem demora. O mesmo Deus que disse no passado: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, Levítico 6:13, deseja que o fogo do Espírito continue ardendo continuamente no altar de nossas vidas. Nos dias maus em que vivemos, onde o fogo arde, o mal não pode habitar. Você sabe que a proporção do oxigênio depende de ambiente, e onde não há oxigênio, não há vida. Notemos ainda outros perigos que ameaçam a igreja. Vejamos: fanatismo. Esse é um perigo. Como vimos ao estudar a passagem de 1 Coríntios 14:30, é necessário haver regulamentação dos dons espirituais para que a decência e a boa ordem sejam observadas na casa de Deus. Essa é, de fato, uma necessidade real à operação do Espírito na distribuição dos dons. Levemos em conta ainda que o fanatismo pode sufocar as legítimas manifestações dos dons espirituais ao tomar o lugar do Espírito Santo. Vamos a outro: falsificação. Observemos também que a falsificação consciente e maligna dos dons espirituais por homens inescrupulosos que, visando apenas o dinheiro ou lucros sórdidos, armam espetáculos, imitando até batismo com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas e estranhas demais, e profecias inventadas, curas divinas, inventando até sonhos e revelações. Eles acrescentam ainda aos seus espetáculos cenas exóticas, como cair, rodopiar, correr em torno da igreja, gritar e assim por diante. Mas tudo não passa de uma encenação ou de uma falsificação. Vamos ao outro: formalismo. No outro extremo, oposto ao fanatismo, oposto ali à falsificação, ao entusiasmo produzido, está o formalismo. Nenhum dos dois agrada ao Espírito Santo. Não devemos esquecer que uma atitude áspera, impiamente crítica e formalista a respeito da operação do Espírito Santo restringe-lhe a liberdade de ação, extinguindo-se assim a operação no meio dos salvos.
O Espírito Santo requer uma atmosfera onde ele seja bem-vindo, onde possa operar livremente. Evitemos os excessos e evitemos a frieza e o formalismo e demos lugar ao Espírito Santo. Uma advertência. É certo que o Espírito Santo não nos deixa no momento em que falhamos, nem nos rejeita sumariamente. Isto foi observado no exemplo de Sansão e até no de Davi. Quando pecou, foi o Espírito que o conduziu ao arrependimento. Mas a recusa ou a negligência em arrependermos nos corrige, terminará em privar a presença de Deus. Davi, receoso que isso viesse a acontecer, humildemente orou no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Conclusão. Há muito tempo, nos dias de Eli, o sacerdote, por causa do pecado, a arca da aliança foi tomada pelos inimigos. A nora de Eli, assustada pela notícia que a arca fora tomada, agonizante ao nascer do filho, deu-lhe o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4, 17 a 22. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. O Espírito Santo é a realidade da presença de Deus. Esforcemo-nos para conservar entre nós e conosco a glória de Deus. O Espírito Santo, desejando com ardor, buscando com diligência, reverenciando com santidade e agradando constantemente a Ele mediante a obediência, a submissão e a gratidão. Amém. Com isso, concluímos mais esse texto, e é o último dessa lição de número 10. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. É Paulo quem adverte. Letra B. Não extingais o Espírito. 10:17. Deus disse no passado, quanto ao fogo do altar que simbolizava o Espírito Santo: o fogo arderá, letra A, continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos à revisão dessa lição. Marque-se para certo e para errado. 10:18. Homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo, foram palavras de Estevão perante o Sinédrio. Certo. 10:19. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo resulta no afastamento e separação daquele que pode conduzir o pecador a Deus. Certo novamente. 10:20. Nós, os servos do Senhor, somos exortados, segundo Efésios 4:30, a não entristecermos o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Certo. 10:21. A incredulidade, assim como a ingratidão, são atitudes que, se adotadas pelo crente, podem ser ignoradas pelo Espírito Santo. Errado. Essas atitudes levam a impedir a operação do Espírito em nós. Errado. 10:22. A impureza em que um servo de Deus se envolve, desprezando conscientemente a voz do Espírito Santo, significa ultraje, pois sempre resulta em escândalo. Certo. 10:23. Desde o Antigo Testamento, a ordem de Deus era: o fogo, pois, nem sempre arderá sobre o altar e se apagará. Errado. A ordem era
o fogo agir sobre o altar. Com isso, meus amados irmãos, concluímos a lição 10. Você, aluno, deve já fazer, se você não concluiu o curso, fazer a sua matrícula para a próxima matéria. Antes de eu encerrar, vamos aqui fazer uma revisão do teste de número 5. Teste 5, acerca da doutrina do Espírito Santo. Presta atenção que agora não há mais alternativa A, B, C, D. Há lá 4 respostas e você tem que saber a certa. Se você prestar atenção aqui na pergunta e na resposta, você vai ser bem-sucedido. Aliás, eu advirto você que anote a resposta número 1, põe lá a resposta 2, 3 e depois faça a prova. Vamos lá. O dom da palavra se baseia no fato de que Deus, em sua presciência, tem perante si, aqui as alternativas são fatos e ocorrências da terra, fatos presentes e futuros, fato, tempo e eternidade. Todas as alternativas estão corretas. Na número 1, procure a alternativa que diz todas estão corretas e marque ela. 2. O dom da palavra do conhecimento, a semelhança do dom da palavra de sabedoria, tem sua origem. Aqui a resposta certa é 2, na onisciência de Deus. Na 2, na onisciência de Deus. 3. Acerca do dom de discernimento espírito, aprendemos que, aqui novamente, todas estão corretas. Não se constitui habilidade, não tem nada a ver com fenômeno, não se relaciona com... Todas estão corretas na 3. Todas corretas na 1, todas corretas na 3 e na 2 a resposta é a onisciência de Deus. Vamos à quarta pergunta. O atributo de Deus, pelo qual ele conhece absolutamente, entre todas as coisas tem autoridade para julgar, é denominado discernimento. Discernimento na número 4. 5. O dom de discernimento do Espírito é evidenciado. Aqui todas estão corretas. Quando o apóstolo Pedro desmascarou Simão, na autoridade das palavras de Paulo com Elimas, e também com aquela moça do espírito de adivinhação. Todas estão corretas. 5, todas corretas. 1, todas corretas. 3, todas corretas. 5, todas corretas. Agora, das 6 em diante, é fácil, é certo ou errado. Então, presta atenção. 6, o dom da fé é necessário para a operação dos dons de curar e de operação de milagres. Certo. 7. O dom da fé habilita o crente a aceitar com realidade todas as promessas de Deus e agir na certeza plena que Deus vai cumprir sua palavra. Certo novamente. 6, certo. 7, certo. 8. O único propósito do dom de curar é naturalmente libertar os sofredores das enfermidades. Errado. Não é esse o único propósito. O propósito também é glorificar a Deus. Então, a oitava, está errado. 9. O dom de operação de milagres se realiza por meio de pessoas que sustentam o treinamento, submete ao treinamento como espiritualistas. Errado. Errado. 9. Errado. 10. De acordo com a lição estudada, o dom da profecia tem a finalidade de estabelecer normas. Errado novamente. Dom de profecia não é normativo nem diretivo, é apenas preditivo. Errado. 11. O dom de profecia é infalível, pois envolve função divina, infinita e perfeita. Errado novamente. É falível porque tem o ser humano. Errado. Então, olha só. A 8 está errada, a 9 está errada, a 10 está errada e a 11 errada. Vamos a 12 agora. O propósito e a operação do dom de língua são diferentes do falar em outras línguas. Certo, o propósito é diferente. Ainda que o dom seja o mesmo, o propósito é diferente. 12, certo. 13, a interpretação das línguas estranhas só pode ocorrer sobrenaturalmente, isto é, através da interpretação de línguas.
certo, certo, 13 é certa, 12 é certa, 13 é certa, 14. Quanto o dom de interpretação opera em consonância com o dom de língua, os dois juntos são equivalentes ao dom de profecia. Certo, novamente, equivalente, não é igual, equivalente. Certo, 15. Obstinação e indisposição para atender e para ouvir são aspectos do pecado e resistência ao Espírito Santo. Certo, 15 está certa. E 16, um dos meios sutis de resistir ao Espírito Santo ocorre com aqueles que procuram se afastar dele quando tenta convencê-los do pecado. Certo? Com isso, nós concluímos mais uma lição. Você, aluno, vai agora lá no link do estudante, clique ali no link da prova e agora com as respostas você pode fazer. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, continue, entre no nosso canal, há muito material lá. Nós só não podemos te dar o certificado por assistir a aula. Você, para receber o certificado do curso de Teologia, tem que se matricular, tem que ter acesso ao material didático, tem que fazer as provas para obter a sua avaliação. Então, entre lá no nosso canal, clique ali no diz que quer se tornar aluno, manda uma mensagem, não é? E aí você vai ter acesso ao WhatsApp do aluno, a prova, para você obter a sua avaliação. As aulas você assiste quando pode. Você tem uma semana, você pode escolher o dia da semana melhor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à tarde, domingo de manhã. O dia que você quiser assistir aula, você assiste. Você tem 7 dias para assistir as 2 aulas, no seu horário, na sua conveniência, aonde você estiver. Portanto, não importa se você está nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na América Central, América do Sul, na África, na Austrália, aonde você estiver, você pode se matricular, assistir às aulas pelo canal do YouTube, fazer a prova através do WhatsApp, você tem que ter o WhatsApp para fazer a prova, obter a sua avaliação e obter o seu certificado. Entre no nosso canal, divulgue ele, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, está aí aberto, são mais 7.900 vídeos para você, com mais de 259 passas. Entre ali clique no playlist, ali você vai encontrar todas as passas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.